Um garoto se encontra envolto em uma luz estranha, sem saber o que está acontecendo. De repente, ele é levado a uma deusa chamada Nolin, que explica que ele foi convocado para Midgard por um feitiço de outro mundo. Descobrimos então que ele foi pego por engano na convocação de outras pessoas e então a deusa pede desculpas pela confusão. O jovem, ainda mais confuso, ouve enquanto ela esclarece que a invocação mundial envolve inúmeros alvos em diversos mundos, mas por algum motivo o garoto, que não era originalmente destinado a ser convocado, acabou envolvido no processo. Ela então nos explica que o feitiço de invocação é incrivelmente perigoso e as leis deste mundo e da Terra são significativamente diferentes, o que coloca Midgard em risco de colapso, razão pela qual o feitiço foi proibido. No entanto, a deusa dá uma pistolada violenta, soltando até um palavrão que começa com a letra B, referindo-se a uma nação que ativou o feitiço novamente. O garoto pergunta se outras pessoas foram convocadas ali junto com ele, mas Nolin responde que não, mencionando que os alvos reais foram convocados para o Império Sacro de Sidônia, onde o feitiço foi ativado. E sentindo-se impotente e obviamente indesejado, o rapaz então pede para ser enviado de volta para seu mundo, já que eles fizeram a bobagem de meter ele nesse rolo sem necessidade, mas Nolin não pode atender a esse pedido. Ela explica que estava tão irritada que ajustou as coisas para garantir que o feitiço proibido nunca mais fosse utilizado e, como consequência, bem, ele não pode ser utilizado novamente. E para piorar, ela menciona que ele sequer tem um corpo para voltar lá, e é nesse momento que ele percebe que é apenas uma espécie de entidade e se questiona sobre seu destino. E gente, essa deusa parece estar batendo pino e esse prota aparenta estar lascado. Eu confesso que eu tô gostando até aqui. Nolin então pede para que ele desista de retornar ao seu mundo original e tente começar uma nova vida em Midgard. E sem esperança e perspectiva, ele pergunta se ele será convocado pelo Império de Sidônia, mas a deusa explica que aquele local é muito problemático e, considerando sua presença acidental, ele provavelmente seria tratado mal no Império Sagrado. Ela então diz que sente-se culpada por tudo que está rolando por ali e então está pensando em enviá-lo para uma outra nação com todo o seu apoio. E meus queridos, com o apoio dessa voada aí, provavelmente o nosso prota vai entrar em uma roubada, mas seguimos em frente. E ela, percebendo que ele não está ansioso para essas coisas, pois segundo ela sabe que na Terra a galera fica surtada com mundos de fantasia e tal, e pergunta o que há de errado com ele. E o nosso prota, demonstrando uma coragem de um esquilo, apenas responde que tudo que ele sente nesse momento se resume à ansiedade por conta de imaginar tendo que enfrentar dragões e goblins e tal, mas Nolin assegura que seu apoio será crucial para ele. Ela então pede que ele visualize a palavra status e, ao fazer isso, aparece um painel com informações sobre o prota. Seu nome é Takumi Iruma, ele tem 17 anos, mas fica confuso sobre a seleção de classe, pois ele era um trabalhador assalariado em sua vida anterior e o painel indica que não possui uma classe relacionada a isso. Nolin acredita que o passado não importa e explica que não existem trabalhadores assalariados em Midgard. Nesse mundo existem espadachins, magos, cavaleiros, gatunos e caçadores na classe de combate, enquanto na classe de produção inclui herbalistas, alquimistas, ferreiros e carpinteiros. Takumi diz que não gosta de lutar e por conta disso se imagina nas classes de produção, e Nolin reprova esse comentário e sugere que se Takumi utilizar as habilidades adquiridas por suas ações, ele poderá encontrar emprego. Se ele desejar seguir na produção, por exemplo, a deusa pode fornecer a ele um feitiço útil para isso, bem como uma magia de cura para proteção e algumas outras coisas para sua aventura. Com isso, ela conjura um diamante mágico e o integra ao garoto perdido. Ele sente uma forte dor de cabeça, mas a deusa, ignorando isso, deseja a ele apenas uma boa jornada para o continente de Asgard e o envia sem mais explicações. A guria é muito sem coração. A cena muda e algum tempo depois, uma luz cruza o céu em alta velocidade, caindo no chão. E mano, o cidadão não ter virado carne moída nessa cena foi ótimo. Após se recuperar parcialmente, Takumi se levanta da terrível experiência e vai até um lago, onde vê seu reflexo na água e não se reconhece mais. Aos poucos, ele se liga que essa é sua nova aparência e menciona que ele está bem mais bonito do que na sua aparência da sua vida anterior, e com isso torna-se um pouco mais fácil para o prota esquecer seu passado e também que foi sacaneado por toda essa galera. Abrindo sua bolsa, ele encontra algum dinheiro e comida suficiente para durar um tempo. Verificando seus status, Takumi vê a benção da deusa Nolin e pensa que isso pode causar problemas se as pessoas descobrirem. Ele também percebe uma caixa de itens, algo familiar nos jogos de RPG que ele jogava na Terra. Além disso, Takumi possui feitiços elementais de nível 1 de fogo e água, e curioso, ele se pergunta se pode realmente utilizar essas habilidades, e temendo as consequências de um feitiço de fogo, o garoto conjura uma bola de água e fica impressionado. Em seguida, ele lança um corte de vento e depois uma bola de pedra, e com essas ações ele percebe que realmente está em um mundo de fantasia. De qualquer forma,
Takumi precisa encontrar uma vila, então se aventura mais fundo na floresta em busca de um caminho que o leve até isso. Em um determinado ponto, ele encontra um tronco e usa sua habilidade de avaliação para descobrir que aquela madeira é de treante, um recurso de alta qualidade coletado de monstros treante, que são tipo uns monstros de árvore que podem ser utilizados em cajados, itens mágicos e lanças. Ao ver isso, Takumi pensa que poderia trabalhar com essa madeira usando sua habilidade de forja, e sem perder tempo ele visualiza uma lança e ativa a habilidade de modelagem, criando uma lança e adquirindo a habilidade de carpintaria. Como conseguir usar essa madeira, Takumi examina a área ao redor para fazer algo semelhante com as plantas locais. Ao seu redor, dezenas de plantas formam o que ele vê como um verdadeiro tesouro para a fabricação de poções e venenos. Ele então reúne uma enorme quantidade de ingredientes, mas não sabe o que fazer com tudo aquilo, já que certamente não caberia em sua bolsa. Nisso, Takumi se lembra da sua caixa de itens que ele ganhou da deusa e do fato que ela possui armazenamento infinito, e dessa forma ele coloca os ingredientes dentro dela. No meio disso tudo, uma garotinha aparece, correndo desesperada e se escondendo atrás dele. Ela estava ali porque um coelho com chifres a estava perseguindo, então Takumi pega sua lança para se defender, e quando o coelho ataca, o garoto fecha os olhos, literalmente se borrando de medo, e o ataca com sua arma. Para a sorte do nosso prota, a lâmina atinge a cabeça do animal e o manda de comes e bebes, e graças a isso Takumi ganhou nível 1 na classe guerreiro, mesmo sem ele querer. Quando a garotinha agradece pela ajuda, ela menciona que veio da Vila Borde e que estava colhendo ervas medicinais e se perdeu na floresta. Ao ouvir isso, Takumi pede para acompanhar a menina até a vila e ela aceita sem hesitar. Dessa forma, a garota recolhe o coelho chifrudo, mas ele sente que cometeu um erro ao revelar sua caixa de itens para a menina. A menina diz que se chama Molly e os dois seguiram até a Vila Borde. Enquanto isso, no Império Sacro de Sidônia, os outros indivíduos convocados olham ao redor tentando entender onde estão. Um garoto pergunta se a Akane se machucou e ela afirma que não, mas o importante é descobrir o que tá rolando por ali. E enquanto o trio discute a situação, uma mulher aparece, agradecendo a eles por terem respondido ao chamado. E diante das exigências por explicações, ela revela que estão em um mundo completamente diferente, convocados para usar seus poderes como heróis para salvar aquele mundo. A mulher misteriosa se apresenta como Elizabeth, a primeira imperatriz do Império Sagrado de Sidônia. Na sequência, vemos que a Akane desbloqueia seu poder, ela ganha o poder da revelação e sente que não pode confiar naquela mulher estranha, pois ela parece perigosa. A cena muda e mais tarde, Takumi chega à Vila Borde e devolve Molly aos seus pais, que o agradecem pela ajuda. O garoto pergunta se pode ficar na vila por alguns dias e os parentes de Molly concordam, mencionando que a área é rica em ingredientes para remédios e possui minerais próximos, tornando Borde um paraíso para os artesãos. Um homem mais jovem apresentou um mais velho como Bobon, um ferreiro, e Takumi se sente grato pela oportunidade de ficar. Como nas estalagens em Borde, os moradores decidem construir uma casa para o visitante, algo que ele não esperava. Logo, eles encontram um pequeno espaço vazio no território para a residência de Takumi, e para mostrar que ele está disposto a ajudá-los, o garoto nivela o terreno com sua magia de terra, mas isso consome uma mana federal no nosso prota que quase frita o seu cérebro. Os homens ficam impressionados com a magia do estrangeiro, como se não tivessem muito contato com esse tipo de coisa, mas deixando isso de lado, eles informam que cuidarão do resto da construção, e Takumi percebe que sua nova vida realmente começou e até agora não parece nada ruim. E no dia seguinte, por conta de suas habilidades em carpintaria, forja e marcenaria, ele faz sozinho a maior parte dos móveis para sua nova casa. No entanto, a classe que ele ganhou ainda o incomoda, então ele se pergunta se pode mudá-la. Explorando o menu, ele descobre algumas classes selecionáveis e escolhe a alquimista. E examinando os minérios de ferro, cobre e prata que ele coletou com Bobon na região, Takumi admira principalmente o minério de ferro mágico, um recurso imbuído de mana que pode ser transformado em lingotes. Normalmente seria necessário um grande forno para derretê-lo, mas com suas habilidades, Takumi pode acelerar significativamente o processo, pois segundo ele, a alquimia consiste em 5 técnicas: decomposição, extração, pulverização, síntese e recomposição. Depois de extrair o minério de ferro dessa maneira, nosso prota usa a magia de terra nele, produzindo os lingotes, algo que deixa feliz e empolgado pra cacete. A cena então evolui e vemos que Molly foi até a casa de Takumi. Ela então abre a porta da casa dele para levar o jantar, mas o garoto havia usado tanta mana que quase foi de vala. Por isso, logo depois disso, Takumi é repreendido por Marta, mãe de Molly, que o ensina a ser mais cuidadoso com esse comportamento. Por sua vez, Banga, o pai da menina, dá ao alquimista uma poção de cura. Depois desse dia, Takumi começa a trabalhar com mais moderação, mas mesmo assim Marta e Molly vão verificá-lo de vez em quando.
Independentemente disso, Takumi consegue alcançar o nível 32 como alquimista e 36 como ferreiro. Em outro dia, enquanto forjava uma lâmina, Bobon pede ao nosso prota que aumente a temperatura com sua magia, e com a ajuda do alquimista, o ferreiro conseguiu produzir sua melhor peça até então. Naquele dia, Takumi alcançou o nível 40 como ferreiro, embora quisesse ser um alquimista, classe que ele ainda estava no nível 33. Em outro dia, Takumi vai até Banga e pede a ele algumas poções, pois planeja usar ingredientes para produzir outras diferentes. Banga concorda com a proposta, mas pede ao jovem que venda algumas a ele quando conseguir. Takumi então mistura ervas Ryukuki esmagadas na água e a cada mexida no caldeirão a cor muda, lembrando de seus experimentos que fazia quando criança. E depois de terminar duas delas, ele não fica satisfeito com o resultado e sai em busca de novos ingredientes. No início de sua nova expedição, o alquimista come uma planta e tem uma reação horrível e imediatamente utiliza essa purificação para se curar, mas embora sobreviva, ele quase desmaia de exaustão. Ele menciona que mesmo sendo a maneira mais rápida para ganhar resistência e aumentar sua magia de luz, ele admite que é uma loucura fazer o que ele está fazendo, mas reconhece que dessa forma agora ele é capaz de utilizar a magia de purificação. Se a situação parecia tensa para o nosso prota nesse momento, eu só digo que tem tudo para piorar, pois um javali gigante e fortalecido surge por ali e investe contra o prota e ele reage com sua lança, mas a armadura da fera quebra a lâmina. Takumi no desespero então tenta utilizar suas magias, mas nenhuma causa dano ao animal. Em meio à confusão, ele acaba encontrando uma aranha venenosa ferida que ataca o javali, mas também é arremessada. E sem saber o que fazer, Takumi definitivamente vai pro tudo ou nada e arrisca utilizar sua magia de decomposição alquimista no javali. E essa estratégia acaba funcionando, esbagaçando com o porcão. E mesmo ferido, o garoto vai ver como a aranha está, pois parecia que ela estava tentando ajudá-lo naquele momento. Por isso, o humano cura a aranha e ganha a habilidade de domar, e pensando se deveria ou não fazer isso, ele simplesmente decide fazer, graças ao olhar pidão da aranha com seus 8 olhos. Ele então a doma e a chama de Kaede, porque o padrão em suas costas ali se parece com uma folha de Kaede, segundo ele. E usando sua voz, a aranha diz que gosta do nome e após isso ela evolui para uma aranha assassina, aumentando de tamanho. A cena muda e Takumi voltou à vila, e quando o pessoal reparou que o rapaz trouxe ali o que já foi um javali fortificado um dia, todo mundo ficou espantado. O espanto se intensificou mais um pouco quando eles repararam que há nas costas dele uma aranha gigantesca. No entanto, Takumi explica que a domou e por conta disso eles não precisam se preocupar. Então os moradores mais aliviados preparam uma festa para rangar o javali. À noite, durante a celebração, Banga entrega os materiais do animal para a armadura de couro que Takumi pediu e aconselha o garoto a vender o restante na cidade de Bolton. No meio disso tudo, Banga e Bobon discutem como tudo melhorou desde a chegada do Takumi por ali. Na manhã seguinte, em algum lugar, uma mulher observa atentamente pela janela. Enquanto isso, Nolin acompanha os passos de Takumi e gosta do que vê, enquanto outra deusa se aproxima e pergunta o que Nolin espera dele, já que além de conceder ao garoto uma bênção especial, ela o enviou para o passado, um ano antes de Sidônia ativar o feitiço de convocação. Eita, por essa nem o futuro esperava, gente. Nolin, por sua vez, responde que não tem um motivo específico para isso e eu tenho certeza que há motivos de sobra para tal. No dia seguinte, Takumi repreende Kaede por ter acordado enrolado em sua teia, sem mencionar que ela cobriu todo o quarto com aquele tipo de seda. A aranha pede desculpas e explica que se sentiu muito sozinha, por isso queria manter o seu mestre com ela por mais tempo, já que ele estava sempre tão ocupado. Ao ouvir isso, Takumi percebe que realmente ele vinha negligenciando a Kaede, passando todo o seu tempo criando poções e outros itens, e refletindo sobre isso, ele também se desculpa e promete tirar uma folga do trabalho para passar um tempo com sua amiga. Radiante, Aranha pula sobre o humano justo quando Marta chega por ali com uma refeição e presencia uma cena no mínimo incomum. Takumi tenta explicar que seu animal de estimação não estava tentando comê-lo, mas Marta notou a quantidade de seda enorme da aranha no quarto e vê potencial no material. Não querendo desperdiçá-lo, ela cria algumas roupas a partir da seda e suas amigas ficam impressionadas com o resultado. Ao observar isso, Takumi não tinha ideia de que a seda da aranha era tão incrível e as mulheres explicam que se trata de um item luxuoso, muito procurado por nobres. Marta tenta se comunicar com Kaede pedindo mais seda elástica e a aranha consegue entender, fornecendo o material. Assim Takumi chama sua amiga para brincar, é a vez dela dizer que está ocupada e bem, nosso prota recua, satisfeito por ver sua amiga aproveitando. Já que estava livre, ele decide voltar ao trabalho. Ao olhar ao redor, ele percebe que já faz quase um mês desde que chegou à vila e sente que em breve precisará estudar alquimia na cidade grande. No entanto, ele não quer partir sem deixar sua marca nesse lugar
lugar onde todos foram gentis com ele. Mais tarde, Takumi vai até Bobon e recebe sua armadura. Além disso, o ferreiro menciona que precisa consertar as solas e pontas das botas do jovem, pois não são adequadas para enfrentar os monstros na floresta. Takumi argumenta que ele é só um produtor e não lida com essas questões, mas Bobon sabe muito bem que Takumi frequentemente vagueia sozinho pela floresta, e isso não é a atividade de um simples produtor. Nesse momento, Banga chega para ver a armadura do garoto e menciona que para o trabalho de produção de Takumi evoluir, ele precisa se mudar para uma cidade maior, onde a demanda e a oferta de materiais sejam maiores também. Com isso em mente, o homem informa que comerciantes de Bolton estão vindo para a vila na próxima semana e ele organizou uma carona para Takumi na carroça deles. Em outras palavras, o protagonista estava se mudando para Bolton, algo pelo qual agradece aos amigos que tanto o apoiaram. Animado, Takumi se encontra com Marta e vê que ela está prestes a descartar as entranhas de um coelho chifrudo que Banga havia caçado. Ela menciona que, embora seja a parte mais saborosa do animal, se usada como está, há risco de doenças ou parasitas. Contudo, Takumi usa sua magia de purificação para resolver o problema. Imediatamente, Marta fica impressionada ao descobrir que o jovem pode utilizar magia de luz e o agradece por sua grande ajuda, mas o alerta não usar tais feitiços na frente de outras pessoas, já que poucos são capazes de realizá-los, e aqueles que conseguem acabam vivendo disso. Marta diz que ninguém na Vila Bord se importaria com isso, mas como Takumi está indo para a cidade grande, seria melhor ele ter cuidado. E enquanto aguardava os comerciantes de Bolton, ele usou sua semana para retribuir a vila, trabalhando em seu desenvolvimento e tornando-a mais segura e prática, com uma muralha alta e equipamentos de produção mais sofisticados. E conforme os dias passam, Papek, um comerciante, chega a bordo e fica surpreso ao ver a muralha após negociar com os moradores, e Takumi está pronto para viajar. Bobon pergunta se o garoto não está esquecendo de algo e ele se lembra de entregar 100 poções de cura que havia produzido para a Banga, caso fossem necessárias para os moradores. Papek fica impressionado com a substância e segura a garrafa contra o sol para admirar seu brilho. Nesse momento, Marta e os outros moradores se reúnem para se despedir de Takumi. Molly pergunta onde está Kaede e Takumi diz que ela está dormindo. Banga e Bobon incentivam o garoto a se manter firme e se cuidar, enquanto Marta entrega uma tônica que alguns moradores produziram pessoalmente para ele, com a ajuda dos fios produzidos pela Kaede. E comovido por tanto carinho, Takumi se inclina para agradecer a todos por tudo que fizeram para ele. Logo, ele embarca na carroça e parte com lágrimas nos olhos, afinal de contas, essa foi a primeira cidade onde ele viveu em Midgard e ele passou a considerá-la sua terra natal. E durante a viagem, Papek comenta que Takumi era muito amado pelos habitantes de Bord, e faço um parênteses aqui, eu não confio nesse cara. E Hit, um dos viajantes, não consegue conter suas lágrimas diante da bela cena que presenciou. Em seguida, todos eles se apresentam, começando pelo próprio Hit, depois Ryu se apresenta e aponta um homem calado e careca como Bogar. Papek explica que os três formam um grupo de aventureiros de rank C, conhecido como Presas de Leão. Hit conta que estão protegendo a caravana, embora Ryu esteja entediado com a calmaria do ambiente, tanto que adoraria que algum monstro aparecesse. A propósito, ele comenta que Takumi segura sua bolsa como se estivesse contendo algo muito importante ali, e o garoto revela que dentro dela está sua aranha assassina de estimação, e sem saber do perigo, Ryu espreita dentro da bolsa para ver a criatura, mas acaba sendo atacado por ela. Depois disso, Kaede se agarra em Bogar, que a abraça carinhosamente. Hit e Papek perguntam se Takumi tem mais aquela poção de cura, pois adorariam comprá-la. Assim que o alquimista confirma, o comerciante para abruptamente a carroça, olhando chocado. Os aventureiros pegam suas armas, pensando que poderia ser um monstro, e de fato são. É um grupo de goblins que está se aproximando da carroça. As presas de leão rapidamente deixam a carroça para fazer seu trabalho, e Ryu, percebendo que havia cerca de 20 monstros na floresta, alerta seus companheiros de que iria atrair os inimigos atirando flecha neles. Enquanto isso, Hit e Bogar enfrentam os goblins em combate corpo a corpo. Eis que dois monstros surpreendem Papek e Takumi ao darem a volta na carroça, mas não Ryu, que abateu os dois com seu arco. E com a batalha terminada, o arqueiro anunciou que era hora de dissecar as criaturas e coletar suas pedras mágicas. À noite, Takumi refletiu que a viagem havia prosseguido sem mais problemas, e 3 dias depois, a caravana chega a Bolton, no reino de Bárcula, e tudo naquela cidade parecia totalmente novo para o protagonista, já que era a primeira grande cidade em que ele colocava os pés em Midgard. E sem perder tempo, ele vai diretamente à Guilda dos Aventureiros, acompanhado pelos 3 membros das Presas de Leão, que precisam relatar o sucesso de sua missão de escolta. Takumi também precisa se registrar na guilda para poder permanecer na cidade e listar Kaede como seu animal de estimação. No balcão de recepção, ele menciona que gostaria de se filiar a alguma guilda de alquimistas, mas o atendente explica que tal guilda não existe. Ele também menciona que muitas pessoas se inscreveram na Guilda dos Aventureiros apenas para obter a carteira de identidade, mencionando que se Takumi não se importar em permanecer no nível mais baixo,
embaixo, sua inscrição nunca expira, caso ele aceite ao menos uma missão simples por mês. No final, Takumi decide se registrar na Guilda dos Aventureiros e oficialmente lista Kaede como seu animal de estimação. Em seguida, o alquimista vai à companhia Papek para fechar um acordo de 100 poções com o proprietário. O empresário oferece 10 moedas de prata para cada poção básica de cura e energia e 50 por cada poção de mana. Takumi rapidamente faz as contas em sua cabeça e quase desmaia ao perceber que tudo aquilo ali somaria 7 milhões de ienes, que convertendo em reais, galera, daria mais ou menos 270 mil. Quase nada. Além disso, o Papek menciona que reduziu um pouco o preço porque Takumi ainda é desconhecido por ali. Sinceramente, Takumi acha bom demais para ser verdade e suspeita que deve haver algum motivo oculto para Papek pagar tanto para alguém que mal conhece, embora ele não pareça ser um trapaceiro. Enquanto nosso prota está imerso em pensamentos, Papek também pergunta onde Takumi planeja morar. Se Takumi realmente quer trabalhar como produtor, ele deveria ter uma casa ou oficina, e Takumi aponta que está com pouco dinheiro, mas Papek insiste em mostrar uma propriedade para ele alugar. Ele então chama Thomas, um de seus funcionários, e pede que acompanhe o recém-chegado até o seu possível novo lar. Logo após, Takumi é levado para uma verdadeira mansão e perde completamente a compostura, nunca esperando viver em um local como aquele. Thomas informa que o aluguel é de uma moeda de ouro e 50 de prata por mês, algo que soa muito mais barato do que Takumi imaginava. Ele até brinca perguntando se alguém morreu por ali e Thomas garante que não. Observando ao redor, o alquimista percebe que é um depósito que poderia se transformar em oficina e decide que pagará o aluguel com o dinheiro das poções. Kaede acorda e pergunta onde eles estão e Takumi explica que essa nova casa deles. Quando Thomas pergunta se o jovem decidiu, Takumi aceita a oferta e com isso resolvido, eles saem da propriedade e Thomas menciona que prepararão tudo para a mudança no dia seguinte. De repente, um cheiro horrível chama a atenção de Takumi e Thomas explica que é um problema de esgoto na cidade. Os nobres podem comprar dispositivos mágicos para lidar com isso em suas mansões, mas infelizmente os plebeus não têm a mesma sorte, explicando que esses dispositivos de purificação precisam ser escavados em masmorras ou ruínas antigas e custam uma verdadeira fortuna, finalizando que às vezes os sacerdotes são contratados para purificar esgotos, mas essa é uma medida temporária e sei lá, quando eu estava assistindo tive uma crise de riso ao imaginar que os padres estavam exorcizando o esgoto da cidade. Enfim, o humor é algo muito relativo. No dia seguinte, Takumi se muda e monta sua oficina. Ele deixa a reforma das muralhas externas para depois, pois quer cuidar de outra coisa primeiro. Com isso em mente, ele mistura quartzo ao barro que comprou da companhia Papek e usa magia para moldá-lo. Depois de seco, ele aplica o calor e usa magia espaço-tempo para acelerar o processo de queima. E após muito trabalho, sua alquimia de magia e luz sobem de nível, embora ele fique praticamente sem mana, ficando só o bagaço, mas se sentindo realizado por conseguir realizar tal feito, pois agora ele tem um vaso sanitário de primeira linha em seu banheiro. No meio da comemoração, ele ouve Papek gritando e corre para ver o que tá rolando por ali. Nisso ele descobre que o comerciante está coberto por teias de aranha e, segundo Kaede, as pessoas geralmente adoram esse tipo de boas-vindas, mas Takumi insiste que apenas as crianças da vila achavam isso divertido. Papek, no entanto, parece estranhamente confortável com a textura das teias, e depois de libertar o empresário, Takumi pede desculpas pelo incômodo, mas Papek não se importa. Ele então pede para usar o banheiro e se surpreende ao ver o vaso lá dentro. Takumi explica que é um vaso mágico equipado com um dispositivo que decompõe os resíduos por purificação, limpa a água e deixa apenas um pequeno resíduo inorgânico. Impressionado, Papek pergunta se o jovem tem talento para magia de luz, mas Takumi se lembra do aviso de Marta e pede ao comerciante que mantenha isso em segredo. E galera, eu repito, eu não consigo confiar nesse cabelo de tigela de jeito nenhum. Papek promete manter em segredo e imediatamente encomenda mais 100 desses vasos sanitários. Ainda assim, ele sugere que Takumi faça um contrato com um escravo para proteger sua propriedade e manter confidencialidade. Afinal, Takumi possui aptidão para magia de luz e isso lhe torna um escolhido de Deus para a Igreja da Luz Divina, que lidera o Império Sagrado de Sidônia, e eles não hesitariam em utilizá-lo para fins lucrativos. Mesmo assim, Takumi deixa claro que é contra a escravidão e prefere lidar com tudo isso sozinho. De repente, o cartão da guilda de Takumi começa a brilhar e uma notificação informa que ele tem um mês a partir do registro para completar uma missão em seu nível. E percebendo que ele vai ter muito trabalho pela frente, ele admite que realmente precisa de ajuda. Papek pergunta se Takumi tem tempo naquele dia e, sem hesitar, o comerciante leva ele até a companhia Mulan, um local confiável de Bolton para tratar desses assuntos. E enquanto Papek cuida de alguns negócios por ali, Takumi vai ao jardim e encontra uma mulher que imediatamente manda ele embora. Ela não sabia como o garoto acabou ali, mas deixa claro que aquele lugar não era um lugar para crianças. Enquanto isso, a dona da empresa se apresenta a Papek como
Mulan. Papek explica que Takumi está procurando por um servo, embora ele esteja hesitante em afirmar tal contrato. Segundo Takumi, ter um servo era algo que simplesmente não existia no lugar onde ele veio, e Mulan menciona que de fato, uma vez que o contrato é firmado entre o servo e o mestre, ele os vincula ao serviço. No entanto, pelo menos nesse reino, os direitos dos servos são protegidos, incluindo alimentação, vestimenta e abrigo, sendo proibido obrigá-los a realizar ações que não estão descritas no contrato. Por outro lado, os servos são proibidos de compartilhar informações sobre seu mestre, e essa explicação muda a visão do Takumi, que começa a reconsiderar a ideia, justamente por conta do sigilo. Mulan então explica os tipos mais comuns de contratos, sendo aqueles que se tornam servos por dívidas, que têm um contrato que dura ali até a dívida ser paga. Geralmente esses aí são criminosos, enquanto prisioneiros de guerra entram nesse acordo para garantir um lugar para viver. Além disso, há contratos com pessoas capturadas e forçadas ilegalmente à servidão, sendo esse o caso mais comum. Na opinião de Papek, seria mais interessante para Takumi ter um dos prisioneiros de guerra que não pode ser libertado sem a permissão do mestre, pois Takumi é um portador de habilidades e talentos únicos. Takumi acrescenta que gostaria de focar em seu trabalho, mas também tem missões da Guilda dos Aventureiros e não consegue lidar com as tarefas diárias no momento. Em outras palavras, ele precisa de alguém para gerenciar as tarefas de sua mansão. O ponto principal é que existem segredos envolvendo as habilidades de Takumi, então ele precisa garantir que não haverá problemas. O garoto também imagina que explorará lugares perigosos em busca de materiais e recursos para sua produção, então seria importante que o servo tivesse experiência em combate para acompanhá-lo nas expedições. Seguindo as intenções do cliente, Mulan sugere que ele precisará de 2 servos e apresenta Maria, uma jovem que foi sequestrada por bandidos quando pequena e não tem mais família. Ela foi treinada para ler, escrever, calcular e realizar tarefas domésticas. Um tanto constrangido diante da garota, Takumi explica que sua casa tem uma sala de estar, uma sala de jantar e uma cozinha no primeiro andar, enquanto o segundo andar possui 4 quartos e um banheiro. Sabendo disso, ele pergunta se Maria é capaz de assumir o trabalho. Sem hesitação, ela confirma, mas pergunta por que o contratante parece tão inquieto. Na real, Takumi não entende como uma pessoa tão bonita quanto ela ainda não foi escolhida por nenhum mestre, e ao ouvir isso, Maria fica visivelmente envergonhada, explicando que só pode realizar tarefas domésticas e apenas isso, enfatizando apenas isso para caso ele pense que tarefas domésticas envolvam compartilhar uma mesma cama e tal, e desesperado, Takumi tenta esclarecer que não quis ofendê-la e não espera nada disso dela. Então Mulan decide avançar com o contrato após os dois se entenderem. Quanto ao serviço com experiências em combate que o cliente busca, a empresária informa que não tem nenhum prisioneiro de guerra disponível no momento. Maria menciona Sofia, mas Mulan a repreende e deixa claro que a garota não deve interferir, mandando-a de volta para arrumar sua bagagem. Após Maria sair, Takumi pergunta sobre Sofia e Mulan revela que a elfa tem problemas, mas não entra em detalhes, deixando o garoto ali curioso. Após isso, Mulan promete contatá-lo quando tiver um candidato adequado, mas guiado por sua habilidade de intuição, Takumi insiste em conhecer Sofia. Assim, Mulan o leva ao quarto da elfa e explica que ela foi capturada na guerra entre os reinos de Triária e Yugur há cerca de 50 anos, sendo o reino de Yugur uma nação de elfos. Por várias razões, Sofia nunca assinou um contrato com ninguém, tendo um ferimento grave na orelha esquerda, limitações na mão direita e na perna esquerda, além de sua magia espiritual elementar única dos elfos estar selada, e por conta disso, Mulan acredita que Sofia está sob algum tipo de maldição, e para piorar, essas limitações são fatais para uma combatente. Após ouvir todos esses detalhes, Takumi pede para falar com a elfa e Mulan permite, surpreendendo Sofia, que claramente não queria conversar com o humano. De qualquer forma, a dona da empresa deixa o quarto e Takumi se apresenta. Sem dizer seu nome, Sofia deixa claro que não será útil para ele, mas Takumi segura o rosto da mulher para verificar seu status e descobre que ela é extremamente poderosa, estando no nível 64, embora os problemas com seus membros debilitados reduzam seus status em 100 e a maldição de exorcismo impeça o uso de sua mana. Ainda assim, Takumi imagina que pode encontrar uma maneira de quebrar essa maldição e utilizar alguém tão habilidosa em suas expedições. Nesse momento, Mulan entra no quarto em busca de uma resposta e Takumi confirma que quer um contrato com Sofia, pois sente que pode resolver seus problemas com ela. Mulan lembra de que essas questões estão sem solução há mais de 50 anos, mas o garoto confirma sem hesitar. Com isso, a empresária ri e garante a elfa ao cliente, enquanto Sofia resmunga por conta da decisão. Então Takumi pergunta honestamente se ela quer ou não quer ir com ele. Mesmo cerrando os punhos de raiva, Sofia responde que não é necessário confirmar os desejos de uma mera serva. De qualquer forma, o contrato agora está firmado entre as partes e Maria agradece a Takumi por contratar Sofia junto com ela. Nisso, Mulan lança um feitiço para oficializar o contrato, concluindo todo o processo definitivamente. Maria promete trabalhar duramente para
permanecer como serva de Takumi por muitos anos, e até mesmo Sofia abaixa um pouco sua guarda e agradece ao mestre por tê-las acolhido. Por causa disso, Mulan acredita que finalmente encontrou um bom mestre para as duas. Logo após Takumi levá-las para casa, assim que ele abre a porta da frente, ele é derrubado no chão por Kaede. Imediatamente, Sofia instrui Maria a se afastar do monstro, enquanto o dono da casa tenta explicar que ela é apenas seu animal de estimação e a apresenta a todos. Embora entenda, Sofia fica perplexa com o fato de o mestre ter uma aranha mortal como mascote. Em seguida, Takumi mostra pra Elfa um dos quartos muito espaçoso ali e tal, e informa que o quarto ao lado será de Maria. As empregadas ficam chocadas por terem quartos individuais e Sofia chega a recusar no início, achando que é muito luxo e tal, mas Takumi insiste que há quartos suficientes para todos usarem. Além disso, a mansão conta com uma banheira que todos podem utilizar. Sofia sugere que o mestre a use primeiro para evitar que ele se banhe depois e tal, mas ele explica que a banheira possui um dispositivo mágico que mantém tudo limpo. Na cena seguinte, as empregadas experimentam o banho e Maria está bastante feliz com a nova realidade que encontrou. Enquanto ela mencionou que pensava que Mulan nunca as deixaria ir embora, já que nunca havia firmado um contrato com ninguém, independentemente da quantia oferecida, no entanto, ela reconheceu Takumi como um bom mestre assim que o viu. Ainda assim, Sofia analisa o contrato e nota que os detalhes, como o local de nascimento e a linhagem do mestre, estavam em branco, e por conta disso, a Elfa suspeita que o rapaz esteja escondendo algo. A cena evolui e mais tarde, a dupla é surpreendida ao encontrar o jantar pronto na mesa, e embora pareça algo positivo, Maria fica desesperada, pensando que ela é uma inútil, já que essa era a sua função. Takumi explica que apenas preparou o jantar naquele dia e que a partir de amanhã ela assumirá a cozinha. Então Maria pede para pelo menos lavar a louça. Após acalmar a garota, Takumi convida todos para a refeição e Sofia comenta que é normal o mestre comer separado dos servos, mas ele insiste que não quer que as coisas sejam assim. Além disso, ele adoraria que não o chamassem de mestre e apenas utilizassem seu nome. No dia seguinte, Takumi vai até a empresa comercial Papek e recebe um pacote mágico com os itens que ele encomendou. Depois, enquanto caminhava pela rua, ele percebe uma igreja que nunca tinha visto antes e decide entrar para agradecer a deusa Nolim por todas as bênçãos que tornaram sua vida tão gratificante. No entanto, durante sua oração, ele quer saber por que a deusa o alertou sobre o Império Sagrado de Sidônia, já que eles controlam a religião naquele país. Para responder sua pergunta, Nolim pessoalmente leva o humano para o céu mais uma vez e explica que ela não tem qualquer relação com Sidônia e sua Igreja da Luz Divina. Na verdade, existem duas religiões nesse mundo: a Igreja da Criação, que sempre venerou Nolim desde o início, e a Igreja da Luz Divina, que foi criada posteriormente e que adora um deus inexistente. Após a fundação dessa igreja, o Império Sagrado de Sidônia utilizou a força para expandir sua influência, mas Nolim não interferiu para preservar o livre-arbítrio dos humanos. No entanto, Sidônia conseguiu ativar o feitiço de invocação de outro mundo, o que resultou no acidente que trouxe o Iruma por ali, e foi por essa razão que Nolim concedeu sua bênção a esse humano. Ela também alerta que a bênção de desculpas durará para sempre, mas conforme o jovem se expande nesse mundo, a parte da bênção que o ajudava a crescer e a encontrar pessoas boas desaparecerá. Ou seja, tudo que estava dando certo até agora pode mudar completamente, ou seja, novamente, o Papek é de boa e minha intuição falhou, gente. Ao saber disso, Takumi entende melhor porque encontrou tantas pessoas boas até o momento e que a partir de agora tudo dependerá unicamente dele. Um ano depois, no Império Sagrado de Sidônia, um líder sentado em seu trono pergunta a um subordinado como são os heróis invocados. A resposta é que os três estão treinando com Homer e Packer. Embora tenham relutado no início, assim que foram convocados, Elizabeth conseguiu convencê-los a servir o Império. Falando sobre eles, Akira e Yamato estavam treinando suas habilidades com espadas e a cobrança para que dessem o máximo era imensa. Durante um erro de Yamato, um homem aparece e pergunta se aquilo é tudo que ele tem, e essa frase trouxe à tona uma memória do jovem sendo derrotado em uma luta por um Ippon. Desde então, todos pensavam que Yamato estava perdido, mas para não repetir o fracasso, o garoto ergue sua espada novamente e volta para o combate. Enquanto isso, Akane também é chamada para o treinamento, mas recusa porque ela odeia violência. Nesse momento, Elizabeth chega e explica que isso não é violência, mas sim a força necessária para salvar esse mundo, enquanto Akira promete proteger sua companheira a qualquer custo. A princesa enfatiza que os companheiros de Akane são muito inspiradores, mas a única coisa que a garota sente é repulsa por Elizabeth, pois até hoje tem certeza de que aquela mulher é perigosa. Enquanto isso, Takumi acaba de chegar em casa e, como sempre, ele é derrubado por sua aranha de estimação. Maria e Sofia correm para ajudar o mestre a pegar seus pertences no chão, mas quando a elfa estava prestes a pegar o pacote mágico, o garoto lança diretamente para sua caixa de itens para impedir que a empregada o toque, o que gera ainda mais desconfiança em sua mente. Por isso, ela vai até a oficina de Takumi para espioná-lo e o vê agindo de forma estranha.
até mesmo cortando seu próprio braço com uma faca mergulhada em uma substância suspeita. Pra piorar, ele fala sozinho, dizendo que Maria é terrível, e isso é a gota d'água pra Sofia invadir a oficina e derrubar Takumi, perguntando o que ele planeja fazer com Maria. No entanto, a elfa desmaia no meio disso tudo, então Takumi verifica o estado dela e descobre que ela está exausta e possui um ferimento na mão esquerda. Imediatamente ele cura o ferimento e sobe de nível com sua magia de luz. Depois disso, ele coloca a Sofia para descansar em uma cama e Maria explica que a maldição faz com que a elfa fique cansada de tempos em tempos. E diante dessa situação, Takumi combina as magias de dissipar e cura extra, recuperando a orelha de Sofia. Com isso, o alquimista acredita que a elfa poderá lutar como antes. Mais tarde, Sofia acorda e insiste que Maria fuja de Takumi o mais rápido possível, mas a jovem explica que o mestre é uma boa pessoa e a curou da maldição. Nesse momento, a elfa percebe que a circulação de mana voltou ao seu corpo, por isso ela exige uma explicação de Takumi que revela que precisava de mais nível de magia de luz para quebrar a maldição, e o líquido roxo no frasco era extraído do veneno de Nenun, que ele encomendou da Papek. Ele então se feria e se curava para justamente subir de nível o suficiente para aprender a cura extra para ela. Sofia então pergunta por que ele chamou Maria de terrível e Takumi explica que isso foi um mal entendido, que na real ela só havia misturado essas plantas medicinais e as jogado fora por engano. E reconhecendo o feito de Takumi por ela, a empregada então jura lealdade a seu mestre pelo resto de sua vida. No dia seguinte, Takumi vai a uma grande biblioteca local, mas fica frustrado ao encontrar apenas 4 livros sobre alquimia. A alquimia aparenta estar em declínio nesse mundo e o nosso prota acredita que isso se deve ao fato de que para ler esses livros é necessário compreender textos oriundos de uma civilização mágica antiga, e isso acaba dificultando o acesso a traduções adequadas e tals. Felizmente, desde sua reencarnação, Takumi consegue entender todas as línguas desse mundo, provavelmente graças à bênção da deusa Nolin. Assim que chega em casa, Maria comenta que nunca esquecerá a cena mais fofa que já presenciou. E o nosso prota, entendendo um total de zero sobre o que ela está falando, questiona onde a doidona tirou essas ideias, e ela menciona que ela jamais esquecerá a visão que teve da Sofia ajoelhada diante dele ontem à noite, como se ela fosse um príncipe prometendo proteger sua princesa para sempre. Kaede, estando ali de boas, apenas concorda plenamente com ela, enquanto Takumi não fica nada satisfeito por ser retratado como uma princesa nessa história. Mais tarde, o alquimista termina de produzir os vasos sanitários que prometeu a Papek e considera fazer uma pausa em suas criações. Maria pergunta se ele vai produzir mais alguma coisa e ele responde que sim, mas que também está pensando em fazer uma viagem sem destino certo. Ele quer tentar encontrar materiais e refeições únicas, visitar pontos turísticos e explorar algumas ruínas, e seu plano é levar Sofia como sua guarda-costas, enquanto Maria ficaria em casa para cuidar de tudo. Kaede questiona qual seria o seu papel na viagem e Takumi lembra que ela é seu animal de estimação, então ela também vai. E vendo que ficaria sozinha, Maria implora para acompanhar seus amigos, mas Takumi argumenta que precisa de alguém para cuidar das tarefas domésticas. Em resposta, a garota, encarnando a verdadeira rainha da coitada Holândia, começa a fazer drama para tentar convencê-lo, dizendo que ficar sozinha naquela mansão seria como estar em um banheiro isolado no meio de um deserto escaldante, ou até menos importante do que isso. E Takumi reflete que a garota sempre faz analogias com banheiros, mas além disso, ele concorda que é realmente preocupante deixá-la sozinha em casa, especialmente com aquele olhar suplicante de gatinho pidão que ela tá fazendo. E para tentar encontrar algo que o faça mudar de ideia, o alquimista então usa sua magia de avaliação e verifica o status de Maria, e para sua surpresa, ela possui atributos com muito potencial para ser guerreira, o que o faz reconsiderar sua decisão. Sofia reforça o pedido da amiga, dizendo que poderia ensiná-la a lutar durante a viagem, e Takumi finalmente cede, permitindo que a jovem empregada os acompanhe. Com isso resolvido, agora é hora de produzir os armamentos para a viagem. Takumi pergunta que tipo de arma Sofia gostaria, e ela opta por uma espada longa, uma lança de 2,5 metros, além de um arco e 2 facas. E um tanto surpreso com as exigências da elfa, o alquimista quase pergunta se ela não quer um cafezinho também, mas ele entende que ela tá fazendo isso por ser uma guerreira e pergunta se ela não quer um escudo. Ela aproveita para pedir um broquel, que é uma espécie de um escudo, mas é um pouco menor e mais leve. Em seguida, ele faz a mesma pergunta para Maria, e como ela foi treinada no uso de lâminas curtas pela companhia Mulan, um punhal ou uma espada curta seriam boas opções. No entanto, Sofia avisa que o poder de ataque da amiga pode ser prejudicado se ela carregar apenas essas armas, então oferece para ensiná-la a usar uma lança. À noite, o prota separa alguns lingotes de aço mágico para produzir os equipamentos, pois nesse mundo os metais precisam ser mais do que apenas resistentes, caso contrário, eles são inúteis. No dia seguinte, eles começam os treinos com lanças e Sofia pede a Maria que repita alguns movimentos de ataque, mas dessa vez com a lombar abaixada. Enquanto a instrutora demonstra o movimento, a humana fica impressionada com o som produzido pelo golpe. Enquanto isso, Takumi
Takumi continua trabalhando nos armamentos e está prestes a finalizar as lâminas das lanças, depois de consumir uma boa quantidade de mana com todo esse trabalho, o que pelo menos faz com que ele aumente várias de suas habilidades e classes. Ele então adiciona um padrão de asas à arma de Sofia e um padrão de chamas às armas de Maria, e após isso ele então aplica encantamentos de aumento de ataque e auto-reparo em ambas. Na sequência, ele pensa no que fazer com as facas de Maria, e considerando que ela é uma empregada, a imaginação dele ganha asas e ele pensa que ela ficaria interessante se ela colocasse as facas em suas coxas. E longe dali, vemos que o sexto sentido de Maria se aguça por conta das bobagens pensadas pelo nosso prota, e ela sente um calafrio estranho na coxa e sente a necessidade de cobrir o corpo, apesar de já estar vestida. A cena retorna ao Takumi e ele lembra que precisará medir as duas garotas para saber o tamanho exato de suas armaduras, e eu já começo a pensar que isso aí vai dar ruim. Ele, no entanto, é covarde demais para pedir isso para elas. Ele então tem uma ideia no mínimo inusitada com isso. Ele constrói bonecos às duas. Embora seja um pouco peculiar, o jovem se sente mais à vontade trabalhando assim do que envolvendo as duas no processo, e bem, o miserável foi um gênio nessa. Depois disso, ele decide utilizar a carapaça e o couro do javali gigante fortalecido com o material, junto com o tecido feito dos fios da Kaede. Para o design, nosso prota decide exercer seu direito de mestre para criar armaduras que agradem ao seu gosto. E alguns dias depois, vemos o resultado de todo o trabalho de fabricação, e lá estão Maria e Sofia, formosas em suas respectivas armaduras. Maria acha sua tão perfeita que mal consegue acreditar que é real, e a elfa enfatiza que a vestimenta ficou muito adequada ao corpo dela assim que ela colocou. Ela só não entende como o Takumi conseguiu produzir algo tão ajustado ao tamanho deles, e a Kaede, na inocência, quase dedurou o nosso prota, pois ela estava prestes a dizer que ele utilizou bonecos e tal, mas ele muda de assunto e destaca que a defesa deve ser muito boa também, graças à teia de aranha utilizada na fabricação. Depois disso, ele mostra as armas às duas, incluindo as espadas de Sofia e as facas de Maria. E por fim, ele entrega a cada uma delas um anel mágico de Mithril que servirá como foco para lançar feitiços. Sofia comenta que ele deve ter usado muita mana para fazer isso, mas o ferreiro explica que também treina ao produzir esses itens, então é vantajoso para ele de qualquer forma, especialmente porque foi graças a isso que adquiriu a magia de gelo e relâmpago. Em seguida, eles vão à guilda dos aventureiros para registrar as empregadas como aventureiras também. E sem perder tempo, eles recebem suas carteiras de identidade de rank, e Takumi aproveita para registrar o trio como um grupo antes da jornada, planejando pegar algumas missões de rank H e G. Sofia lembra que não ganhará pontos de experiência com essas missões de baixo nível, mas ele menciona que por hora o objetivo ali não é evoluir o level. No meio disso, um grupo de homens se aproxima para incomodar as garotas, dizendo que elas deveriam abandonar aquele fracote e explorar o mundo com homens de verdade como eles. E sendo todos de rank D, eles têm certeza de que podem cuidar muito melhor delas do que aquele moleque anêmico ali com cabelo de senhora idosa. E rapaz, pegaram pesado na ofensa, hein? E sem deixar se abater, Takumi dá um passo à frente e encara os valentões, que mal conseguem acreditar que o garoto como ele ali está tentando enfrentá-los. Internamente, obviamente Takumi tá apavorado, mas ele mantém uma postura fria e calculista para não admitir que está quase perdendo o controle. Confiante, um dos grandalhões dá um soco na cabeça do nosso prota, mas ele endurece o corpo, fazendo parecer que o oponente socou uma parede de concreto. Nesse momento, um homem chega para repreender os encrenqueiros e pergunta se foi o cabelo de idosa que esbagaçou a mão do anabolizado. Takumi coça o rosto e gagueja, enquanto Maria tenta explicar que o nosso prota não fez nada. O homem não se convence dessa história, até porque o braço do cidadão vira o patê, mas o cara da guilda que atendeu o grupo defende Takumi, dizendo que foram os grandalhões que começaram a provocação. O funcionário informa que esse homem é Barak, o mestre da guilda local. Barak então ordena que curem a mão do vivente, enquanto diz ao garoto que recebeu o golpe para segui-lo. No escritório do mestre da guilda, Takumi é questionado sobre o que exatamente aconteceu por ali, mas ele permaneceu paralisado e não consegue falar. O recepcionista detectou vestígios de mana na briga, então pergunta se houve algum uso de magia por ali, e Takumi fica impressionado com a habilidade do homem em sentir magia, mas explica que nenhum feitiço foi utilizado. Na verdade, o que rolou é que ele pegou carvão da caixa de itens e sintetizou como se fosse diamante e cobriu seu corpo superior com aquilo, e com essa explicação, o tio da boina entende porque Takumi procurou primeiro uma guilda de alquimistas. Barak pergunta se as duas garotas são parte do grupo do garoto e elas concordam. Observando que elas são mulheres
mulheres muito bonitas, o funcionário sugere que o mestre promova o grupo para o Rank D imediatamente, e o homem concorda que é a melhor coisa a se fazer para justamente evitar que idiotas como aquele se aproximem deles. Takumi fica confuso vendo que o negócio foi de 0 a 100 muito rápido, já que havia acabado de se registrar ali, tals, com o grupo na guilda, e agora já querem promovê-lo sem motivos aparentes. E vendo que o nosso prota é adepto da meritocracia, o funcionário sugere que o grupo aceite algumas missões que ele mesmo selecionará para ajudá-los a subir rapidamente, e os três concordam. E sem perder tempo, Hans prepara para eles 3 missões: exterminar goblins, derrotar kobolds e coletar ervas Maril. Na primeira missão, Kaede alerta ao grupo que há 4 goblins espreitando na floresta, então Sofia pede as coordenadas para eliminar os 2 primeiros de surpresa. Os últimos atacam diretamente o grupo, e Takumi reflete que as missões que pegou são todas de rank G ou classificação livre, com recompensas de 5 ou 6 moedas de prata, o que não é tão ruim. O problema é que eles estão encontrando muito mais goblins e kobolds do que precisavam, e Sofia suspeita que ali pode haver um acampamento desses monstros ali por perto e tal, e esses acampamentos geralmente são comandados por um general goblin de ranking C. Takumi, com essa informação, acha que eles deveriam voltar para casa para evitar problemas, mas Sofia e Maria têm certeza de que eles conseguem invadir o território inimigo. Enquanto isso, Kaede avisa que está prestes a evoluir, então o mestre envia ela para alguma espécie de um portal ali para que ela descanse um pouco. Sofia pergunta se aquilo ali é uma dimensão móvel, e Takumi responde meio sem jeito que aprendeu a usar quando sua magia de espaço-tempo chegou ao nível 3. Eles então entram no acampamento dos goblins, e a elfa estima que ali há cerca de 300 ou 400 inimigos. E Takumi, ao ouvir esses números, entra em pânico e questiona se realmente é necessário enfrentar tantos inimigos, mas Sofia está confiante de que eles podem reduzir boa parte desses números com magias de longo alcance. Dessa forma, eles lançam seus feitiços usando os anéis lá que o Takumi fez para eles, causando uma devastação total na horda. No entanto, a treta ainda não acabou, pois é nesse momento que o general aparece acompanhado de um cavaleiro goblin, e ambos de espécies superiores. E vendo que não tem escape, o nosso protento decide encarar a batalha da melhor forma que ele puder, ainda que ele esteja quase enchendo as calças por conta do nervosismo e ansiedade. A cena corta, e horas depois, o grupo retorna à guilda exausto, após ter completado todas as missões em meio-dia, e incrédulo, Hans pede para eles conversarem com o mestre da guilda. Enquanto isso, Baraki menciona que os feitos dele se equivalem a uma equipe de extermínio com vários membros acima do rank D, quando de repente Kaede emerge do portal ali metendo um tapão na cabeça careca do mestre e exibindo a sua evolução. Sofia e Takumi não sabem o que pensar dessa evolução, mas Maria adora a nova fase da aranha, assim como a própria Kaede, que sempre quis conversar com a ruiva, e agora ela pode fazer isso. E finalmente, antes de separarem a recompensa, Hans anuncia que Takumi subiu para o rank E, enquanto as garotas passaram para o rank F. Mais tarde, em casa, Maria pede ao mestre alguns retalhos de tecido para fazer roupas íntimas para ela e Sofia. Takumi pensa que seria difícil produzir essas peças a partir de retalhos, mas a garota faz um desenho para mostrar que não é tão complicado quanto parece, e Takumi, vendo aqueles modelos horrorosos dela, faz uns desenhos ali mais bonitinhos e tal, e Maria, embora fique envergonhada com aquilo, pede que ele faça naquele estilo. No meio disso tudo, Kaede informa que Papek chegou, mas acabou desmaiando assim que viu a aranha mutante, então ela jogou ele na sala ali para tomar um ar e tal. Mais tarde, quando ele se recupera, o empresário informa que o Sr. de Bolton, o Marquês Godwin, quer conhecer o alquimista para falar sobre o dispositivo com magia de purificação. A cena então muda e vemos que eles foram até a grande cidade, e Lord Bolton expressa sua admiração pela eficácia do dispositivo na prevenção de pragas, sentindo uma profunda gratidão pelo jovem, chegando a se curvar diante dele. Takumi fica constrangido ao ver um líder de tal status se curvando, mas Godwin está confortável em fazer isso quantas vezes forem necessárias, se isso melhorar o seu domínio. Além disso, Takumi consegue derrotar um acampamento de goblins, algo que até os cavaleiros de Bolton haviam falhado em fazer, e por conta disso tudo, o Lorde pede a Takumi que priorize sua segurança daqui pra frente, pois seria uma grande perda para a sociedade se algo ruim acontecesse com ele. Ele alerta para não baixar sua guarda, especialmente quando o Império Sagrado de Sidônia vier atrás dele. A cena muda e alguns dias após essa viagem, o nosso Proto está exausto enquanto Kaede termina as roupas íntimas que ele havia prometido para Maria e Sofia. Ele então vai entregar as peças às garotas, que descobrem que o rapaz passou 3 dias na oficina produzindo essas roupas. Elas então irão experimentá-las, e ao pensar que elas vão se trocar ali mesmo, Takumi sai correndo para o quarto o mais rápido que pôde, enquanto as duas mencionam que o nosso Proto é meio lerdinho e muito covarde. E chegando ao seu quarto, ele pensa que tudo está ficando muito estranho, e até cogita que talvez seja um sinal de que parte da bênção da Nolin esteja se desfazendo, e que tudo agora dependerá apenas dele, e ele começa a surtar por conta disso, enquanto
enquanto a Nolin aparece num balãozinho ali pra informar que não tem nada a ver com isso. No dia seguinte, o alquimista animado revela sua mais recente criação, a geladeira, e Kaede abre a porta e se maravilha com a brisa fresca enquanto o mestre explica que o aparelho mantém os alimentos refrigerados para evitarem que eles estraguem. Dito isso, as 3 mulheres da casa estavam aproveitando o ar fresco dos refrigeradores, então o desenvolvedor pediu para que evitassem deixar a porta aberta e tal. Durante o processo de criação, Takumi sintetizou ferro, cromo e níquel em uma liga e em seguida usou aço inoxidável, moldou em um retângulo e aplicou encantamento de resfriamento. Maria agradece pela incrível descoberta, porque agora ela pode cozinhar com ingredientes frescos a qualquer momento. Takumi então pergunta a ela qual a cor ela prefere e a empregada se volta para sua amiga Sofia, já que ela tem dificuldade em escolher entre as 3 opções. Sofia diz que prefere a azul, então Takumi deixa aquele refrigerador com as garotas e menciona que levará o restante para a Papec. Mais tarde, ele planeja atualizar os equipamentos da casa, inspirado por uma ideia que ele teve após ter aquela batalha contra o General Goblin, pois considerando que as armaduras são feitas de aço mágico, ele quis aumentar a durabilidade usando o mithril e a adamantita. Takumi leva essa ideia a Hans, que não tem certeza se há algum ferreiro em Bolton capaz de trabalhar com materiais tão raros, mas ele garante que encontrará alguém capaz no Reino dos Anões em Nomstal. De qualquer forma, o recepcionista fornecerá uma lista de ferreiros que vivem em Bolton antes que o jovem parta. Porém, Hans menciona que como o nosso prota é um alquimista, ele menciona que ele poderia conseguir sintetizar esses materiais preciosos, ainda que isso exigisse uma mana colossal para a fabricação. Isso poderia servir como uma alternativa para caso ele não conseguisse através de mineração. De acordo com o atendente, há uma cidade chamada Horas, a noroeste do reino de Bárcula, com uma mina onde o alquimista poderia extrair tanto o mithril quanto a adamantita. O problema aqui é que ele não poderá entrar a menos que seja membro da Guilda dos Ferreiros, porém ele menciona que há uma pequena brecha nessa regra a ser explorada. Se ele aceitar uma missão para derrotar os monstros que aparecem nessa mina, ele poderá ter a permissão para extrair os materiais enquanto estiver em serviço. E enquanto eles conversam, Baraki aparece de repente ao lado de Takumi e anuncia que ele tem boas notícias, já que a maioria dos aventureiros está caçando búfalos negros nessa época do ano. Isso significa que há poucas pessoas coletando madeira de treante e Bolton está ficando sem esse recurso, o que traz muitos problemas para a cidade. A propósito, ele menciona que os treantes vivem na Floresta da Morte ao longo do caminho para Horas, então se o Takumi usar a magia de espaço-tempo que ele possui, ele poderia transportar os treantes para Bolton sem precisar retornar. Tendo aceitado a missão, o mestre da guilda informa que um ferreiro está procurando um guarda-costas para Horas, e Takumi lamenta pelo fato de que ele está se sentindo que está sendo explorado. Porém, Baraki informa que se Takumi também aceitar essa missão, ele será promovido ao rank D, enquanto Maria e Sofia avançarão para o rank E. No entanto, o jovem alquimista argumenta que ele nunca participou de missões de escolta antes, então pergunta onde estão os 3 membros da Presa de Leão. Baraki informa que eles estão em uma missão diferente e Takumi se vê sem escolha a não ser perguntar quanto tempo leva para chegar em Horas. Hans informa que levará 7 dias em uma carruagem puxada por cavalos normais ou 4 dias em uma puxada por cavalos monstro, mas infelizmente ele alerta que a guilda só tem cavalos comuns disponíveis no momento. Nesse momento, Ryo entra na sala e se desculpa por usar um cavalo. Surpreso com a presença do arqueiro das Presas de Leão, Hans pergunta se eles já alcançaram seu objetivo tão rapidamente e Ryo responde que não. Ele conta que eles mataram um búfalo negro no caminho, então ele trouxe de volta antes que estragasse. A propósito, ele reclama que espécies superiores continuam aparecendo uma após a outra, o que complica muito as escoltas, mas Baraki rapidamente responde que os aventureiros são bem pagos por esse motivo. Com uma expressão séria, Ryo informa que voltará de manhã para se reunir com os outros membros do grupo, então Takumi o convida para ir à sua casa naquela noite para descansar no banho. Animado com a ideia, o arqueiro decide acompanhar um amigo até voltar para casa. Mais tarde, Takumi visita Papec, que concorda em emprestar uma carruagem com cavalos monstros da empresa, mas, obviamente, ele quer coisas em troca. E em troca, ele pede que Takumi venda a granel alguns minérios que ele extrair durante a missão. Além disso, é claro, ele menciona que seria ótimo se o alquimista produzisse mais aqueles refrigeradores. Então a cena muda e na casa do protagonista, Sofia percebe que ele está demorando muito para voltar e se pergunta se algo aconteceu enquanto ela estava fora. E pensando nisso, a elfa acha que deveria ter ido com ele. À noite, no caminho de volta para casa, Takumi e Ryo lamentam não terem encontrado nenhum ferreiro que pudesse trabalhar com o mithril, mas lembram que de todos que visitaram na lista, um ainda estava ausente. De repente, eis que Ryo sente uma hostilidade imensa vindo em sua direção, quando uma figura encapuzada emerge da floresta. Ele então agarra Takumi e foge com ele, alegando que não tem equipamento suficiente para enfrentar esse adversário. No entanto, o tal cidadão encapuzado é rápido o suficiente para alcançá-los,
cavalos e disserem um chutaço que derruba o arqueiro dos presas de leão. Nesse momento, Sofia remove seu capuz e desafia o homem, questionando como ele ousa tocar em seu mestre, garantindo que lidará com esse encrenqueiro agora com sua espada. Takumi rapidamente se coloca no caminho do golpe e explica a situação, e após entender tudo, Sofia pede perdão por atacar um dos amigos do mestre, mas o próprio mestre se desculpa por não ter avisado que chegaria tarde. Depois disso, Ryo chega à casa do alquimista e fica maravilhado ao ver que Kaede evoluiu, comentando que ela ficou toda fofa, e eu não sei galera, mas eu confesso que eu não gostei muito disso aí não, mas seguimos. No entanto, a aranha deixa claro que não gosta desse cara, o que abala emocionalmente o arqueiro. De joelhos, Ryo confessa que deve ser muito bom estar cercado por garotas bonitas como aquelas, e que Hit e Bogart são casados, o que significa que ele é o único membro da equipe que ainda está solteiro. No entanto, Takumi informa que elas não são suas namoradas, e Ryo, ao ouvir isso, resolve tentar a sorte, perguntando a Sofia o que ela acha dele. A elfa responde que seu coração e corpo já pertencem a Takumi, então o arqueiro faz a mesma pergunta a Maria, e a garota basicamente responde a mesma coisa, e Takumi, bem, foi elegante a sugerir para ele tomar um banho, afinal, se quiser chorar, lá é um local quentinho, é um bom lugar. E como sugerido, Ryo aproveita a água do banho pra sim. É óbvio que ele ia chorar. E enquanto Ryo toma banho, vemos que Sofia está conversando com os outros ali e concorda com a caça aos treantes, assim como a Kaede também. Consequentemente, o líder decide que eles vão partir em 3 dias e até lá eles precisarão de mais equipamentos. Algum tempo depois, Ryo se despede e vai embora, e então Takumi aproveita para trabalhar nas armas. Primeiro, ele seleciona uma espada drenadora de mana feita de carboneto de tungstênio, e embora seja uma boa arma, ela é grande demais para ser prática, e por conta disso, ele resolveu tentar recriar ela de outra forma. Inicialmente, vemos que Takumi teve grande dificuldade em manipular o material através da alquimia, mas ele continua insistindo e no final seus esforços valeram a pena, pois com isso ele conseguiu dividir o material em 2 lâminas menores e mais leves, mantendo o poder original da arma. A cena então muda e 3 dias depois, Takumi chega ao portão norte de Bolton e agradece a Papek pela carruagem. Dentro dela estava Gumbo, o ferreiro anão que precisa ser escoltado até a cidade de Horas. No início da jornada, Kaede elogia como Maria lida com cavalos e a humana compartilha que já cuidou de um cavalo chamado Deus Furioso na empresa Mulan. Enquanto isso, Hans repassa ao mestre da guilda informações recebidas de Horas. Eles dizem que os monstros da Floresta da Morte estão mais ativos, então tudo o que podem fazer é torcer para que Takumi não encontre seres superiores no caminho. Na empresa de Papek, um nobre diz ao empresário que sua majestade apreciou muito o banheiro e gostaria que mais deles fossem implementados na capital real também. Além disso, o problema do esgoto de Bolton está sendo resolvido a ponto de a notícia ter se espalhado para a capital real, mas o nobre lamenta que possa ter ido longe demais. Afinal, galera, infelizmente as notícias chegaram ao Sagrado Império de Sidônia, então eles podem reagir a qualquer momento. A cena então muda para o futuro, onde vemos que no castelo de Sidônia, Akira e Yamato treinam duro como sempre para atender às expectativas colocadas sobre seus ombros. Enquanto golpeia com sua espada, Yamato relembra de ter conquistado o título de campeão de judô em uma competição nacional no ensino médio. Enquanto isso, Akane não consegue tirar os olhos da misteriosa Elizabeth, que observa o treinamento com sua expressão peculiar habitual. Voltamos então ao passado e a Takumi, onde após alcançar uma região mais isolada e segura, ele ergue sua barreira para proteger seu grupo e parte para caçar os treantes. No caminho, ele pergunta a Sofia se há alguma maneira de diferenciar as árvores normais dos treantes, e ela explica que é possível detectar a mana fluindo por seus corpos. Por exemplo, ela pede ao grupo para se concentrar em uma árvore específica e explica que é o tipo de monstro que eles estavam procurando. Sem hesitar, Takumi ataca o alvo, que reage lançando suas raízes para fora do solo para bloquear o seu avanço. Após esquivar do contra-ataque, o alquimista usa um machado para derrubar a árvore e encerra a luta mais rápido que imaginávamos. No entanto, Sofia informa que a batalha apenas começou, pois estão completamente cercados por mais treantes. Devido ao grande número de inimigos, o grupo recorre à magia para lidar com todos de uma vez. Enquanto a luta continua, a equipe mantém sua posição com bravura até que um treante ancião aparece no campo de batalha. Os 4 combatentes se concentram no alvo e derrubam várias das raízes da árvore, mas ela consegue se regenerar a tempo e permanecer na luta. Sofia sugere que concentrem no corpo principal da árvore em vez das raízes, e então pede para que Takumi envolva sua espada em magia de fogo. Quando ele faz isso, Sofia corta várias raízes de uma vez para abrir caminho para o alquimista, que salta em direção ao corpo do treante e crava sua espada no olho esquerdo do inimigo, conseguindo com isso a sua vitória. Nesse momento, ele encontra uma fruta deixada pelo inimigo e Sofia explica que se trata de uma maçã milagrosa, um item raro e muito difícil de ser consumido. Empolgadas com a fruta, Maria e Kaede se aproximam e sugerem ideias de como consumir as maçãs, onde Maria inclusive sugere fazer uma torta e tal.
Após caçar os treilantes com sucesso, o grupo chega à cidade de Horas no dia seguinte e se dirige à guilda local de aventureiros. Lá, Gumbo sugere que o líder aceite uma missão para exterminar topeiras de ferro, já que esses monstros se alimentam dos minerais da mina. Takumi concorda com a tarefa e eles imediatamente partem para minerar os recursos que encontraram. Entre os golpes de sua picareta, ele extrai um pedaço de minério de mitrio e pouco depois encontra adamantita nas proximidades. No entanto, o grupo sente a chegada de uma topeira de ferro quando a mina inteira começa a tremer e quando a criatura aparece, todos parecem reagir rapidamente. Takumi ativa sua magia de luz, atordoando a criatura, o que facilita para Sofia desferir o golpe final. Kaede pergunta o que o seu mestre fez e ele explica que, bem, como as topeiras vivem no subsolo, provavelmente elas não são fãs de luz e por algum motivo todos ficam impressionados com a facilidade com que a criatura foi derrotada, a ponto de Sofia questionar se era mesmo possível vencer tão facilmente. Confuso com a reação do grupo, Takumi pergunta se todos realmente queriam uma batalha tão intensa assim. Maria, por sua vez, grita que não fez nada para ajudar e se sente inútil. Como uma topeira que cava até as profundezas, eles nunca mais volta. Ai, a Maria e seus paralelos. Apesar disso, o grupo consegue extrair uma grande quantidade de minério sem mais problemas e retorna a Bolton em segurança. No dia seguinte, Takumi vai à oficina de Gumbo para aprender a forjar mitril e adamantita. Nos dias seguintes, ele trabalha duro para dominar esses materiais que são mais complicados que o aço mágico, e após dominar a técnica, o alquimista produz as das armaduras usando esses recursos valiosos e incorpora os elementos que combinam com a magia dos companheiros que vão as usar. Por exemplo, ele vai ficar com a armadura do trovão, que aumenta sua habilidade de aprimoramento de agilidade e lhe concede uma velocidade invejável, mas ele precisa aprender a controlá-la antes que acabe batendo a cabeça em alguma parede ou algo do tipo. Além disso, Takumi forja para Sofia a lança do vento chamada Tempestade, enquanto Maria recebe uma lança de fogo chamada Explosão, jurando proteger seu mestre com sua própria vida. Sofia pergunta se é possível ela ter um escudo forte e resistente, no entanto, Takumi prefere que ela priorize sua própria segurança em vez de sempre colocá-lo em primeiro lugar. Enquanto isso, nos céus, a deusa Nolin observa a jornada de seu protegido, mas descobre que o grupo logo enfrentará grandes perigos à medida que a aventura continua. Em mais um salto temporal para um ano depois, no castelo de Sidônia, vemos que os heróis se apresentam ao rei prontos para partir para o reino de Samandor e lutar pela paz desse mundo. Dessa forma, sua majestade pede a bênção de Ana para a partida dos guerreiros. Nisso, mais uma vez, a cena muda para Takumi, onde vemos que ele trabalha a noite toda criando o escudo que Sofia pediu e acaba exausto em sua bancada de trabalho. E observando o esforço do garoto pela janela, a elfa se sente mal por sua condição e deseja que houvesse alguém para ajudar o alquimista em sua oficina. No reino de Bárcula, o rei recebe uma carta de Sidônia afirmando que ouviram falar da magia de purificação e desejam tomar medidas a respeito assim que o mensageiro chegar nos próximos dias, ou seja, tem tudo para dar ruim. O rei de Bárcula, ao perceber o tom ameaçador da carta, a amassa e jura que não vai deixar barato para eles. Em meio a toda essa animosidade, é que o episódio acaba e agora é aguardar para vermos como serão os próximos passos do Takumi e suas amigas nessa jornada. E você, quer continuar acompanhando esse anime aqui no canal? Então deixe o seu comentário dizendo que você quer a continuação, mete o dedão no like no hype para fortalecer esse vídeo e se inscreve, ativa o sininho para fortalecer o canal.